Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, o nosso intérprete aqui, o Val, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a história do Brasil. Vamos falar sobre a exploração do açúcar no Brasil colonial. Vamos aprender? Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos ver? Compreender a importância econômica da cana-de-açúcar no período da colonização do território brasileiro. Você sabe qual foi o primeiro produto explorado pela coroa portuguesa no Brasil? Você lembra como ele era usado comercialmente? Então vejam, antes da exploração da cana-de-açúcar, assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil e tomaram posse, como eles não encontraram metais preciosos, que era o que eles buscavam, eles então começaram a exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira atividade comercial desenvolvida no nosso território, né? Então veja, nos primeiros contatos com a nova terra, os portugueses não acharam nem ouro nem prata, mas encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica, o pau-brasil, que tinha um valor comercial, pois era usado na Europa para tingir os tecidos e construir móveis e casas. E aí esse comércio foi praticado então com os índios, né? Através do escambo, através de trocas. Davam bugigangas para os índios e, em troca, os índios traziam as toras de pau-brasil até as feitorias feitas pelos portugueses no litoral. E essas trocas, esse comércio do pau-brasil, ele aconteceu até 1530, tá? E aí só posteriormente eles decidiram, então, colonizar para que não corresse o risco de nenhum outro país, uma outra monarquia tomar posse do nosso território. E então, a partir da colonização, passaram a cultivar cana-de-açúcar, tá? Então veja aqui, durante séculos a escravidão foi empregada no Brasil para as atividades produtivas. Será que o trabalho escravo pertence apenas ao passado? Veja, nós temos aqui uma reportagem, ó, de abril de 2021, esse ano ainda, né? O Ministério do Trabalho, né, resgata 22 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Canavial, em São Paulo, né? Ou seja, ainda existem nas produções agrícolas, né, no interior do Brasil, pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão, né? Ou seja, tantos séculos de escravidão e isso ainda persiste, né? Triste essa situação, né? Veja, compreender a instalação da economia açucareira no Brasil colonial nos permite entender o processo de colonização do território e a exploração socioeconômica do nosso país. Então, como o açúcar tinha um valor comercial na Europa, a coroa portuguesa entendeu que poderia plantar o açúcar aqui, né, e continuar lucrando com esse comércio. E dessa forma colonizaria e garantiria a posse dessas terras, tá? Então veja, para dar início à exploração econômica e colonizar o Brasil, o rei de Portugal tinha alguns desafios, né? Ele tinha que escolher o produto que seria usado para impulsionar o aproveitamento econômico da terra, buscar capital para financiar a produção e conseguir mão de obra adequada. Lembrando que antes eles haviam dividido em 15 faixas de terras, que eram as capitanias hereditárias, né? E elas não tiveram êxito porque muitos donatários nem quiseram tomar posse dessas terras, porque não tinham condição justamente financeira, né? Um dos motivos era a falta de condição financeira para permitir que essas terras passassem a ser produtivas, tá? Então aqui, novamente, nós observamos, o rei, ele precisava garantir não só a posse, mas o desenvolvimento disso, tá? Então veja, o produto escolhido foi o açúcar. Por que foi o açúcar? Vamos ver? Porque o solo e o clima do litoral nordestino facilitavam, né, o plantio do açúcar, porque os portugueses já tinham produzido açúcar nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde, ou seja, já sabiam como era o plantio, o tempo que levava, como que era o manejo dessa cultura, eles já tinham essa experiência, né? E o açúcar tinha bons preços na Europa, então seria fácil comercializar, né? Então, por esses motivos, esses fatores, é que foi decidido então que o açúcar seria o produto que seria plantado aqui e eles comercializariam com a Europa, tá?
Então veja, nos primeiros engenhos foram emprestados capitais de quem? Dos holandeses, italianos e dos próprios portugueses, né? Algum tempo depois, os senhores de engenho já produziam açúcar com seus com seu capital próprio, mas no início eles precisaram então financiar, até porque a cultura do açúcar leva 18 meses para produzir, né? Do plantio até a colheita são 1 ano e meio, então precisava se organizar e ter esse capital para poder fazer, e além de colher, tinha todo o beneficiamento, né? Fazer o melaço, fazer os pães de açúcar para então enviar eles para a Europa e comercializar, né? Então não era algo simples assim, levava um tempo até que começassem a ganhar dinheiro com a produção do açúcar, tá? Veja, a nossa primeira atividade dessa aula, né? Para dar início à exploração econômica e colonizar o Brasil, o rei de Portugal escolheu a cana-de-açúcar. Quais os motivos dessa escolha? Então vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, sétimos anos? Então veja aqui, para dar início à exploração econômica e colonizar o Brasil, o rei de Portugal escolheu a cana-de-açúcar. Quais os motivos dessa escolha? Então vamos lá, o solo e o clima do litoral nordestino que eram propício, né, para a plantação de cana-de-açúcar, ou seja, essa cultura se adaptaria bem, né? A experiência portuguesa de produção de açúcar nas ilhas de Madeira e Cabo Verde,
E o açúcar então alcançava bons preços na Europa, então eles com certeza conseguiriam comercializar esse produto. E isso foi o que fez com que o rei de Portugal decidisse então passar a produzir açúcar no litoral brasileiro, tá? Então veja aqui, a mão de obra. Qual era a mão de obra utilizada? Veja, num canavial, num engenho, como ficou conhecida as unidades, né, produtivas de cana-de-açúcar, precisava de bastante mão de obra na lavoura, na produção da cana-de-açúcar mesmo, né? E depois também para fazer o melaço, para fazer o açúcar antes, né, de vender. Mas quem era essa mão de obra? Então, a princípio, foi usada a mão de obra indígena, né? Os portugueses apresavam os índios e colocaram os índios para trabalhar. Mas os índios conheciam a região e isso facilitava a fuga desses indígenas. Os índios também pegavam doenças, morriam com mais facilidade, né? E nesse momento estava surgindo um comércio muito lucrativo, que era o comércio de pessoas africanas que passaram então a vir para cá e serem escravizados aqui. Então veja só o que está no slide, né? A monarquia portuguesa autorizou o governo geral a promover guerras justas, veja que está entre aspas, né? Contra os indígenas a fim de escravizá-los. Isso explica por que os 3 primeiros governadores gerais fizeram guerras aos indígenas, destruíram aldeias, obtiveram terras e escravos para os engenhos. Então, o que é, professora, essa guerra justa? Então, era a guerra em nome de Deus, em nome do Deus da monarquia portuguesa. Né? Era uma monarquia católica, então eles promoviam essas guerras, né? E conquistavam esses povos, porque eles eram pagãos, né? Não conheciam um Deus católico, então logo essa guerra para eles era considerada justa, né? E por isso eles se sentiam no direito de conquistar, tomar os índios, apresar esses índios e escravizar esses índios, tá? Então veja aqui a escravização, né, dos africanos, né? Na passagem do século XVI para o XVII, no Nordeste, os senhores de engenho começaram então a comprar pessoas africanas que seriam escravizadas e substituiriam a mão de obra indígena no trabalho. Veja, aqui nós temos uma figura de caravanas de escravos na África. Então veja que eles eram capturados, né, presos numa madeira, né, pelo pescoço, onde eles não tinham como fugir e eram trazidos então do interior do continente africano, né, até as feitorias que os portugueses fizeram no litoral africano, e ali eles ficavam esperando para então serem colocados em navios negreiros e aí trazidos para a América, tá, para serem escravizados aqui, tá? Então veja, a substituição da mão de obra indígena pela africana se deu pelas seguintes razões. Por que motivo, então, né, escolheram trocar os indígenas pelos africanos que seriam escravizados aqui, né? A falta de indígenas nas áreas açucareiras por fuga ou morte devido a doenças e maus tratos, os interesses envolvendo o tráfico de pessoas africanas pelo Atlântico, né? A experiência africana na produção de açúcar nas plantações portuguesas das ilhas de Cabo Verde e Madeira. Ou seja, além de ser lucrativo, né, os escravos não teriam como fugir, porque eles não conheciam a região, né? Imagina que eles estavam atravessando o Atlântico para chegar numa terra totalmente desconhecida, com um povo desconhecido, com costumes desconhecidos, eles não tinham como fugir, né? Só restava a eles aceitar serem escravizados, né, aqui nessa terra. Esse comércio era extremamente lucrativo e, além de tudo, os africanos já tinham experiência no cultivo da cana, tá? Então, por esse motivo, foi trocada a mão de obra indígena pela mão de obra de pessoas africanas que foram escravizadas aqui, tá? Então vamos para nossa segunda atividade dessa aula. Que razões explicam a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana nos engenhos de açúcar? Explique. Então vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos para a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja, que razões explicam a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana nos engenhos de açúcar, né? A falta de indígenas nas áreas açucareiras, por fuga ou morte devido a doenças ou maus tratos, os interesses envolvendo o tráfico de pessoas africanas pelo Atlântico, o lucro, né? E a experiência africana na produção de açúcar nas plantações portuguesas, nas ilhas de Cabo Verde e Madeira. Tá? Então esses eram os motivos que fizeram uma troca da mão de obra indígena pela africana. Veja, na passagem do século XVI para o XVII, os senhores de engenho então começaram a comprar os africanos para substituir os indígenas, né? Nesse período os africanos, em sua grande maioria, pertenciam ao povo banto, dedicados à agricultura, pastoreio e metalurgia de ferro, ou seja, eles já conheciam a metalurgia, já sabiam fazer materiais com ferro, né? Aqui nós temos a imagem então de um navio negreiro, como as pessoas eram traficadas para cá, né? Trazidas para cá. O contingente de africanos que foram trazidos forçosamente para a América como escravos não é preciso, mas situa-se entre 10 e 11 milhões, e desses 10, 11, até 12 milhões, tem historiadores que falam, mais ou menos 5 milhões vieram para o Brasil, tá? Então veja, o comércio transatlântico de escravos que ocorreu entre os séculos 16 e 19 era um negócio muito lucrativo para os comerciantes. Por isso, então, valia a pena trazer, como eles chamavam, né, essas peças, que eram assim que eram chamadas, pessoas que seriam escravizadas aqui, para serem comercializadas aqui, na América, tá? Vamos para a nossa terceira atividade, então. No século XVI, em muitos engenhos coloniais, a maioria dos trabalhadores era formada por indígenas. No entanto, na passagem do século XVI para o XVII, os senhores de engenho passaram a comprar pessoas africanas para serem escravizadas. Você explica essa decisão? Como a gente explica essa decisão? Então vocês vão copiar esse exercício no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Então veja, né? No século XVI, em muitos engenhos coloniais, a maioria dos trabalhadores era formada por indígenas. No entanto, na passagem do século XVI para o XVII, os senhores de engenho passaram a comprar pessoas africanas e escravizá-las. Como você explica essa decisão? O fator principal da crescente substituição da mão de obra indígena pela africana nos engenhos foi a alta lucratividade do tráfico negreiro, né? Então vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje. Hoje nós vimos os motivos pelos quais os portugueses decidiram implantar aqui a produção de açúcar. E o comércio, a produção e o comércio de açúcar, então, na nossa colônia, né? A partir de que eles descobriram aqui, eles, a princípio, comercializavam o pau-brasil, através do escambo com os índios. Posteriormente, eles decidiram, então, colonizar e passaram a plantar o açúcar, que se adaptou, né, nas terras do Nordeste. Era lucro certo, porque havia uma demanda na Europa, então, por isso, decidiram e começa aí se formar, então, uma sociedade colonial baseada na produção açucareira. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.